dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus anjinhos! Está começando a edição de sexta-feira deste programa Rolê Sério. A partir de agora, 11 horas e 32 minutos, dia 11 de outubro de 2024. Falamos ao vivo para os canais do Instituto Conhecimento Liberta, para os canais Eduardo Moreira, para o Rio Grande do Sul na Pop TV, para o planeta Terra através das redes sociais. Vamos falar, claro, hoje sobre eleições 2024. Começaram duas notícias, pessoal. Primeira é boa, começaram a sair as primeiras pesquisas de segundo turno. Mas a notícia ruim é o que está dentro das pesquisas e falaremos sobre elas agora no programa de hoje. Vamos falar bastante sobre as eleições do Brasil inteiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza com Raspacu, liderando as intenções de voto. O que vocês estão fazendo, Fortaleza? Vamos falar sobre as pesquisas e também vamos falar aos meios-dias com a Thaís Ferreira, vereadora do PSOL no Rio de Janeiro, reeleita. Vamos falar um pouquinho sobre cenário eleitoral no Rio de Janeiro, várias cidades com segundo turno, lá inclusive o PSOL no segundo turno em uma das cidades lá. Vamos falar sobre isso, meio-dia, com a Thaís. Hoje, quem está aqui comigo e quem está sempre, todos os dias, o nosso pequeno Vitão. Olá, Vitão, tudo bem com você? Bom dia, William, tudo bem? Cara, você tá aqui sexta-feira, por isso que tá chovendo em São Paulo, que loucura. Primeiro que não tá mais chovendo, e segundo que eu estou aqui há algumas sextas-feiras já, tá desatualizado. Essa é a primeira. É a primeira sexta-feira. Ninguém perguntou a sua opinião, Giovanni, fica quieto. Bom dia, William, tudo bom? Vamos manter o clima bom. Obrigado. Hoje, na minha indicação, eu vou trazer o álbum Brat Remix, que saiu hoje. E não tá muito bom, confesso, o original tá bem melhor. Mas recomendo quem gosta da Charlie, ouça. E é isso. Bom dia, William. Que rápida a indicação. Tá bom, também sim. Foda-se. Quem está aqui comigo também é ele, que não votou no primeiro turno, não vai votar no segundo, porque Brasília não tem eleições municipais. Meu Guguinha Noblar. Olá, meu Guguinha, tudo bem com você? Está de cueca. Como sempre. Olha, será que eu estou de cueca? Eis a questão. Bom dia, meu príncipe. Bom dia. Só Vitão. dá pra saber se Bom você dia. mostrar, Guga. E agora? Guga. Olha. Dá uma levantadinha aí, complicado. rapidinho. Dá uma levantadinha, rapidinho, por favor. De leve. É uma Não deu pra ver nada. Pelo amor de Deus. é uma samba canção. É uma É uma ceroulinha. samba canção. Uma ceroula. Samba canção. Conhecida samba canção. Estamos aqui em ritmo de sextou, em ritmo de campanha eleitoral, e todo ano bissexto o príncipe William trabalha numa sexta-feira, né? É esse o combinado. Temos ele hoje aqui conosco. Um prazer estar com você, meu príncipe. Guga Noblar, hoje sexta-feira é Dia Internacional, não vou fazer essa piada, de Prevenção à Obesidade, Dia Internacional das Meninas, Dia de Yom Kippur e Dia do Deficiente Físico. Hoje também é aniversário de Tom Zé, Norma Bloom, Ney Suassuna, Elimar Santos, Lobão, Jorge Versilo, Lucas Lima e de Guilherme Bessa! Feliz aniversário para Guilherme Bessa! Liga pro Guilherme Bessa aí, Laura Couto. Oi? Liga aí pro Guilherme Bessa para ele falar com a gente ao vivo Vou aqui. ligar. Hoje é aniversário de Guilherme Bessa. O Guilherme Bessa... Pode tirar, Vitão. O Guilherme Bessa abandonou o Rolê CL, né? Porque estrela. Então, se ele quer participar, participa chefe, quando né, quer. Estrela, né? Estrela. Participa quando quer. Mas... hoje é aniversário, Guilherme Bessa é um dos fundadores deste programa. Tô com ele aqui, ó. Fala aí, Gui, está ao vivo no rolê. Não teve a coragem de vir no programa hoje para falar com a gente, Guilherme? Eu tô assistindo aqui o programa, vi que o William queria fazer a piada da obesidade, mas foi sensato. Mandar um beijo pra vocês, obrigado por todo o carinho. Já chorei com a mensagem que vocês mandaram no N1. Um beijo pra todos e é isso, beijão. A gente tem um recado especial para você, Guilherme. Roda um recado especial aí, Vitão, por favor. Olá, Jair Bolsonaro.
Primeiro dizer para você que estou muito honrado com o motivo do seu aniversário em que você fez, tendo a minha imagem no bolo. E muito honrado e feliz por quê? Porque uma pessoa com essa idade, ao nutrir simpatia por um político que eu sou, coisa rara em nosso país, isso nos aumenta em muito a nossa responsabilidade. Então, nesse momento de aniversário, de Natal, de Ano Novo, do fundo do coração, do Jair Bolsonaro, parabéns. E esse meu sentimento, essa minha vontade, eu quero que seja estendida, né, ao seu pai, à sua mãe, seu pai, sua mãe, parentes próximos a Laura e amigos. Tá legal? Parabéns mais uma vez, felicidades e até um dia, se Deus quiser. Valeu. Gostou, Gui, do parabéns? Muito obrigado. Muito Te obrigado, amamos, Gui. Jair. Beijo, Gui. Pega esse parabéns e enfia no meio do seu cu. Que isso? Tava ao vivo! Tá, Rede TV. desliga o Larry Bessa aí. Beijo pra você, Gui. Você sabe que a gente ama. Você é um amigo muito querido. Amo muito você. Já falei isso no N1. Você é um amigo que eu amo demais. Que o seu dia seja doce, mas não tão doce assim por causa da diabetes. Dá os parabéns aí também, Guga Noblar, pro... Parabéns, meu querido Gui. Eu fiz um coração e saiu um coraçãozinho no ar. Agora a gente tem... Foi, Faz o joinha, claro. Guga. Faz joinha, Guga, faz joinha, faz joinha. Faz joinha, Guga, faz joinha. Caraca, Faz joinha, Guga, que eu pedi. Ah, joinha. Faz joinha, faz joinha. Joinha. Aí, ó. Agora faz assim, Guga, faz assim agora, faz assim. Break. E com isso, o Guga Noblar acaba de descobrir os efeitos de vídeo do iPhone. Voltem amanhã para descobrir próximas funcionalidades do telefone de Guga Noblar. Não, Guga, é o Vitão que tá colocando tudo. Mostrar depois como que tá a situação. É o Vitão que colocou. É claro. Não, eu juro que eu fiquei na dúvida. Fica pensando. Foi o iPhone? Segunda-feira a gente te conta. Fica pensando. Enquanto isso, vinheta do horário. O Fernando Luiz disse que começou a virar Rede TV, é verdade, mas vamos falar sobre pesquisa eleitoral, depois falarmos do nosso... A situação do celular do Guga. Esse é o celular que o Guga não sabe usar. Mas também nesse estado é melhor não usar mesmo. Guga Noblar saiu da Datafolha e o resultado não foi exatamente muito bom, Guga Noblar. Primeira pesquisa da Datafolha mostra Guilherme Boulos com 55... Ricardo Nunes, ato falho, chama Wishful Thinking. Guilherme. Aliás, você separou o áudio que eu pedi, Vitão, hoje? Pau fenomenal. O pau fenomenal de Luísa Vilela. O candidato à reeleição, o Ricardo Nunes, tem 55% das intenções de voto contra 33% de Boulos. Margem de erro de 3%. Indecisos 2%. Branco e nulo 10%. Guga Noblar. Aí, caraca, como diria nosso Calejãozinho, deu uma azedada no pé do frango, né, Guga? É muito, né? Terminou o primeiro turno coladinho no Nunes. 80 mil, o número próximo disso, de eleitores votaram errado, votaram 13, achando que estavam votando no 50 mil pessoas. 50, desculpa, não foi o número que eu falei, 80, mas 50, que era o suficiente para ele virar, né? O primeiro turno. Então, ele poderia ter acabado em primeiro. E aí, no segundo turno, vem essa vantagem gigantesca favorável ao Nunes. A gente sabia que ia ser uma vantagem bem larga, né? Na Paraná Pesquisas é menor a vantagem, é de 12, 13 pontos. Aí são 22 pontos, é muita coisa, sem dúvida nenhuma. Virar 22 pontos em 3 semanas, você precisa estar mudando 100 mil votos, 50 mil votos por dia, praticamente, é muita coisa. Então, é difícil, é improvável. Não é impossível. Para isso acontecer, o Nunes tem que cometer muitos erros, mas é uma missão quase impossível. Até porque a rejeição do Boulos é gigantesca. Claro que a eleição só termina no fim, e a gente às vezes vê algumas surpresas acontecerem, mas azedou demais o clima da esquerda aqui em São Paulo, né? A rejeição, Guga, 58 Boulos, 37. É muito difícil virar uma eleição com uma rejeição dessa, cara. Muito difícil. E assim, tem vários problemas nessa história, Guga, e a gente já falou sobre eles. Assim, primeiro, o Boulos era um candidato que sempre foi visto como radical. Tentou fazer um rebranding e tal, mas é difícil. A imagem do Boulos é muito ligada aos movimentos sociais.
as ocupações do movimento sem teto, as manifestações contra o impeachment, as manifestações contra o golpe, essa imagem colou no Boulos e eu acho, na verdade, eu admiro o Boulos por isso, inclusive, né? E não pelo contrário, admiro o Boulos pela história dele nos movimentos sociais. Mas, para uma parcela significativa dos paulistanos, essa imagem de radical pegou, né, no Boulos e não descolou, e também tem um antipetismo, em certa medida, que ainda permeia parte dos paulistanos. Apesar do presidente Lula ter vencido aqui em São Paulo nas eleições de 2022, existe ainda, Guga, uma dificuldade de transferência de voto. Também tem, e eu não descarto isso, uma chance do candidato sendo do PSOL acaba sendo visto como mais radical do que do PT. Né? Então, talvez ainda exista esse componente adicional aí que dificulta demais a vida do Boulos aqui em São Paulo, Guga. Para o eleitor médio ali, o PSOL é um partido radical e é mais à esquerda do que o PT em muitas posições. Então, é mais esquerda ainda na cabeça da galera, é mais radical. É essa leitura rasa que é feita. E o Boulos, como você falou, tem no passado dele esse ativismo, essa luta pela moradia que passou essa imagem de alguém radical, porque é uma atitude que você pode traduzir como radical, você ocupar um local e falar, vamos galera, presta atenção nisso aqui, tem gente que precisa morar. Mas é traduzido e é de fato você chegar a um radicalismo. Não é ruim você ser radical em determinados momentos. Às vezes a gente precisa ser radical mesmo. Agora, para o eleitor médio, essa imagem acaba sendo complicado para você vencer numa cidade como São Paulo, uma cidade já que tem um perfil, né, mais centro-direita, sempre elegeu o PSDB e que não vai provavelmente eleger alguém que tem esse passado. Tem ainda uma pequena chance, né, mas está muito complicado mesmo, é uma diferença absurda. E essa rejeição de 58% torna o Boulos um candidato derrotado no segundo turno. Se ele não baixar essa rejeição, não tem o que fazer. Ele, claro, que vai trabalhar na rejeição do Nunes. Ele vai tentar aumentar a rejeição do Nunes e não basta isso. Ele tem que diminuir muito a rejeição dele. Como fazer isso que é complicado, né? Como diminuir? Fazendo talvez alianças improváveis que não seriam muito do caráter, da característica de alguém como Boulos. Não sei. Não sei se é esse o caminho, mas eu sei que até nisso eles estão pensando. Já, né? Fazer acenos, talvez, para o público do Pablo Marçal, ele está fazendo esses acenos. Ontem ele foi conversar com o Lula, inclusive, levou lá um projeto para acabar com o rodízio de carro para motorista de aplicativo e também para criar centros de atendimento para os entregadores, né, os entregadores de aplicativo. São pautas mais ligadas às pautas que o Marçal apresentou, e ele falou das escolas olímpicas também ontem, Google, de levar esporte olímpico para as escolas, que acho que são as 3 propostas boas que tinha no projeto do Pablo Marçal, né? O resto não tinha proposta, então o que o Boulos conseguiu trazer, trouxe. O Boulos cavou, falou... conseguiu achar 3 ali. Isso não é maluquice, isso aqui não é uma fantasia, isso aqui faz algum sentido, é possível, e incorporou exatamente para fazer esse aceno ao Marçal, ao público do Marçal, porque se não fizesse aceno também, você está vendo que não vai ter muito o que fazer nesse segundo turno. Por isso que era bem melhor para ele ter ido contra o Marçal, né? O Marçal era o único que tinha uma rejeição superior ao do Boulos e que poderia fazer com que o Boulos conseguisse reunir uma frente democrática em torno dele. Mas o Boulos vai ter ainda o Lula como cabo eleitoral, o João Campos, prefeito do Recife, vai ter bem de leve a Tabata, vai ter muito mais o João Campos do que a Tabata. 50% dos votos da Tabata vieram para o Boulos. E 80% dos votos do Marçal foram para o Nunes, 4% dos votos do Marçal foram para o Boulos. 80% do Marçal. É esse que é o problema. É esse o ponto de virada aí do segundo turno. E é por isso que ele está fazendo esses acenos para o Marçal Boulos, para ver se diminui aí essa transferência de votos para o Nunes. Vamos ver como termina essa eleição. Eu estava falando que eu achava que ia terminar com o Nunes ganhando por 12 pontos, talvez até 15, e espero muito errar nessa. Chega!
Ah, não, Guga. E também tem uma coisa, viu? Graças a Deus, o chat do rolê não é chato que nem o chat do N1. O chat do N1 tem umas pessoas insuportáveis. Ainda bem que esse programa aqui, o nosso chat é qualificado. É a massa cheirosa. Todo mundo educado, do elegante. Não, pelo contrário, só tem putaria. Mas as pessoas não... Beleza, o Guga levantando o notebook. Bota na frente da câmera, Guga, fica à vontade. Cara, eu tô em pânico aqui, meu querido. É que ele tá ao vivo na porque revista a Oeste Lígia- também. Não, a Lígia me emprestou o notebook dela, ela nunca faz isso, e ele não tá ligando, velho. Ah, E ela vai dizer que a tranquilo. culpa é minha. Mas é claro que é. Mas é claro, Mas né, não Guga? existe a Eu tô menor apertando, possibilidade. Eu botei na tomada. Guga, deixa segurado o botão no dedo que reinicia. Deixa eu segurado. Segura o dedo. Que tal isso fazer aí. isso depois Não do vai. programa? Quem sabe? Solta agora. É porque Foi? eu queria ver o chat. E eu tô Ah, em mas pânico não aqui vai dar. porque não liga. E a Tranquilo. Lígia vai falar que eu quebrei. Coitado! Eu acho que Você não você tá tá entendendo bom a com a treta. tecnologia, né? Vamos ficar resolvendo seu problema tecnológico durante o programa? Você acha uma boa pedida? Eu espero que seja burrice minha. Porque Grande eu A acho gente para que tudo, você- a gente para tudo e espera você, Guga. Vamos parar e esperar você resolver, tá tranquilo? Não, Mas tá tudo bem, vai, perdi. o que eu tava falando do chat, Guga, é porque de manhã, às vezes, no N1, às vezes no N2, a galera fala, mas vocês são muito pessimistas, mas vocês... Gente, eu votei no Guilherme Boulos, vou votar de novo. Você vota em quem você quiser, quer votar no Nunes, quer votar na Trate aqui de pariu, o problema é seu. Eu já votei. Você quer saber que eu voto? Vai nas minhas redes sociais. Tem um monte de indicação de voto lá, porque eu votei no primeiro turno. Tem tudo. O Guga Noblat também. Vocês sabem que a gente vota. Não é difícil imaginar que a gente vota. A gente... Aqui no ICL, a gente não tá pra fazer campanha. Primeiro o TSE bate aqui na porta e fala, irmão, e aí, tá maluco? Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que a gente está aqui para fazer uma análise da factualidade dos dados. Como disse César Calejão, da materialidade. E a materialidade, Guga, é muito ruim. A gente tomou uma sapatada no primeiro turno, né? PSD, PP, MDB lavou o Brasil com o centrão e extrema-direita. E o segundo turno, as perspectivas são muito ruins também. Por exemplo, mas tem lugares que o centrão deve bater o bolsonarismo. Por exemplo, Belo Horizonte, que é a pesquisa que a gente vai trazer agora. Belo Horizonte tem aí o atual prefeito, o Fuad Noman, do PSD, do Kassab, à frente do Bruno Engler, do PL. O Noman tem 48 e o Engler tem 41. 8% de brancos e nulo, 4% de indecisos, margem de erro de 4%. E a notícia é boa, Guga, porque no primeiro turno o Engler teve 34,38 e o Fuad 26,54, ou seja, uma subida muito grande do Noman já na primeira pesquisa, mostrando que talvez esse aí, que é um dos bolsonaristas mais radicais que existe lá em Minas Gerais, tome uma sapatada e perca pro centrão. O Fuad não é um progressista, não é um mega progressista. O Fuad é o homem do centrão, o vice dele, inclusive, é bolsonarista. Então, assim, mas é melhor o Fuad do centrão do que o ultra radical do Bruno Engler, né, Guga? Francamente. Esse Bruno Engler não é nada, né, cara? É só uma sombra do Bolsonaro. É mais um que, se não tivesse ali, sendo um cão de guarda do bolsonarismo, não seria nada na política. É um cara que depende totalmente de estar fazendo o discurso, ecoando o que deseja o Bolsonaro. Na eleição, ele nem usou tanto o Bolsonaro. Parece o Salim Mushiba, né? O Fuad não parece o Salim Mushiba? Sabe o que é o Salim Mushiba? Lembra do Salim Mushiba? Acha uma foto aí, Vitão. Ponha, Vitão. Ponha. Mas sim. Desculpa? Você vai achar. Salim Mushiba. Vai jogar no Google. Foi o chat que falou aqui. O Bruno Engler não tem conteúdo político para disputar uma eleição para prefeitura, só é alguém que está ali pagando pau pro Bolsonaro. É mais um puxa-saco do Bolsonaro, que, porém, não usou tanto assim na eleição Bolsonaro. Ele quer se afastar da imagem de radical. Por que ele está perdendo no segundo turno? Exatamente porque ele tem essa imagem. E ele tem uma rejeição muito grande. A gente vai mostrar a rejeição, Laurinha, de BH? Não tem aqui, bem. Mas eu vou achar. Mas, enfim, é sempre uma briga de rejeição no segundo turno. Quando o cara tem uma rejeição... quem é mais odiado, né? Quem é mais odiado... Quem é mais odiado roda. Porque a galera que votou nos outros vai naquele que é menos odiado. Olha o Salim Mushiba, parece o Salim Mushiba. Só velho tem essa referência aí. O Salim de Belo Horizonte, que, portanto, será o novo prefeito... Tá. Olha, Guga, 48% não votaria no Engler de jeito nenhum e 39% no atual prefeito.
É isso, são quase 10 pontos. E é isso, mais de 40% a sua eleição se torna muito improvável, mais de 50% se torna impossível. E nesse caso ele está com 48%. É gigantesca essa rejeição. Ele precisa trabalhar na rejeição dele. É por isso que ele nem usou tanto assim o Bolsonaro no primeiro turno, Bruno Engler, e não pode usar também demais no segundo turno, porque não vai ser isso que vai trazer para ele a possibilidade de virada. O que ele tem que fazer é passar a imagem de alguém mais moderado. Essa vai ser a estratégia dele. Mas acho que não vai pegar, porque ele é o bolsonarista, e Bolsonaro e bolsonarista não combina com moderação. Que eles apertavam o botão do Bolsonaro. A Heloísa Vila, ela tem os melhores áudios. Beijo pra Elô, inclusive. Te amo, Elô. Precisa voltar mais do rolê. Outro... Eu vou tentar te convencer a Elô a vir no rolê. Mas Fala pra ela vir de novo aqui. Fala pra mim essa semana aqui. Ela adorou, tanto que nunca... A mulher tem 50 anos de carreira, né, gente? Vai vir nesse programa, nessa mochiba desse programa aqui. Não dá. Vamos pra Fortaleza, Google, onde também o cenário não é muito positivo, mas... Ao contrário de São Paulo, existe uma chance real da esquerda vencer lá com o Evandro Leitão. Tá aí o Raspacu, o André Fernandes, 47% contra o Evandro Leitão, 45%. No primeiro turno, como terminou? Não sei, a Laura Couto não colocou, mas não vou descobrir aqui. Vixe. Beleza, Posso te Laura. ligar agora? Não, coloquei sim. Não colocou, cadê? Não tá no roteiro. Vai um pouco mais pra baixo, lá das 5. Como terminou no Mas ele tá primeiro turno? lá na... Puta que pariu. Não, Aqui, não, achei. né, William? André Só Fernandes. você seguiu o que eu escrevi. André Fernandes, 40,20, foi para 47, e o Evandro Leitão tinha 34,33, foi para 45, Guga. E aí lá tem o apoio do governador, tem o apoio do presidente Lula, e o bolsonarismo também meio isolado lá. A rejeição do André Fernandes é maior também, ele tá batendo no teto dele aí, né? Mas tá ali no tetinho de rejeição. O André Fernandes... que é um outro nome do bolsonarismo, um outro nome importante do bolsonarismo, dessa extrema-direita. Prefeito da cidade. Imagina o prefeito, cara. Aí, ó, e essa foto aí, Guga? Olha os efeitos rolando aí. Beleza, o Guga Ô, descobriu Guga, hoje o meu iPhone. Deus. O Guga descobriu o iPhone hoje, real cara. isso? Não, Guga, é tudo coisa da sua cabeça. Você comeu Não, mas cogumelo antes de sou entrar no eu que tô programa? provocando Não. É Deus. É o iPhone, não é? É Deus. Vocês? Deus age por caminhos misteriosos, Guga. Às vezes ele age via filtro do iPhone. Guga Noblar, o André Fernandes está na frente. Ele vai ficar brincando. Assim não rolou. O André Fernandes na frente, mas com chance aí real do PT levar essa prefeitura, talvez a única prefeitura de capital do PT. Poxa, olha, o problema é o seguinte. Ciro Gomes tá dando uma regadinha, né? Ele tá soltando a militância dele para poder votar, inclusive, no Raspinha, no Raspa Caneco. Ele não tá querendo... O Gomes apoiando e eu aceno. cagando. Não tem muita diferença, né, Guga? Também, ultimamente, Cirinho, o porque apoio do Sarto- Ciro... Não, O mas quem apoio ficou do em Ciro terceiro- ultimamente vale menos que a Gillette que raspou o André Fernandes aí. Mas quem ficou em terceiro foi o candidato dele. O Sarto. Então, o Sarto. Então é importante que você consiga transferir os votos do terceiro colocado pro Leitão, pro segundo, se quiser realmente bater o Raspinha neste segundo turno. E aí vem o Ciro Gomes e começa a amarelar, a mostrar que não quer estar do lado de ninguém, ou Guga, seja, soltando a militância para poder votar no Raspinha também. o Sarto falou Diga. o seguinte, logo depois das eleições: por isso estou discutindo com lideranças do meu partido sobre o que devemos acreditar ser o melhor para os fortalezenses. Ou seja, não falou nada. Não falou porra nenhuma. Ele começou com Mas ele 22 falou e terminou com neutralidade. 11. Aí, ó, Não, esse aí é o André Figueiredo, presidente do PDT, o o André presidente do Figueiredo, PDT, claro. deputado. Falou em neutralidade. Guga, como é que você pode falar em neutralidade quando o adversário é o André Fernandes, Guga? Não dá. Não Como que dá pra fazer PDT, isso, velho? Não dá. Eu sei que vocês estão magoados porque ficaram em terceiro. Sempre comandaram lá e agora não estão chegando nem no segundo turno. Tudo bem, eu entendo essa mágoa política, mas num momento em que a gente tem aqueles... Olha a foto do cara. Vocês querem que aquele sujeito raspa caneco? Olha a foto. Olha aquela imagem do cara. Vire o prefeito de Fortaleza, um radical. Olha aquilo, imagina. Prefeito de Fortaleza. E essa fotinho do cara raspando o caneco. Não dá, é desmoralizante, é um radical, é mais um que não tem conteúdo político. Essa é a hora que o PDT tinha que deixar de lado essa rusga aí que tem agora muito forte com o PT
lá em Fortaleza e deixar a neutralidade de lado. Mas... Ô, Guga, pelo você jeito quer vai ver ser para isso onde mesmo. vai a neutralidade do PDT? Bota para a sua matéria aí. O PDT está estudando formar uma federação com o PSDB, com o Solidariedade. Na quarta-feira, Paulinho da Força, inclusive Paulinho da Força estava no palanque de Ricardo Nunes, aqui em São Paulo, ao lado de Tarcísio de Freitas. Carlos Lupe, do PDT, e Aécio Neves, do PSDB, fizeram reuniões para a criação de uma federação partidária nova, com o objetivo de ser uma alternativa de centro democrático. Centro democrático com Aécio Neves. Diz aí Aécio Neves, que tem uma longa carreira na política brasileira. Não estamos atrás de cargos e espaços, mesmo porque não tem, né, Aécio, para você. Estamos atrás de criar um projeto de centro democrático. Queremos dar aos brasileiros uma oportunidade de votar sim, que é mais do que votar somente não a um ou a outro, Eu vou ser o primeiro a dar diz aqui, Aécio Neves, Guga. Que aí, Guga, você tá falando que o PDT tem que largar mágoa, ir pra esquerda? Amigão, os caras vão se juntar com o PSDB, Guga. Lá em Fortaleza, né? Mas é uma maneira de tentar ressuscitar alguns mortos aí. O PSDB, o Aécio, esses partidos que estão perdendo relevância, esses personagens que não têm mais poder político, o poder político que já tiveram. Agora, talvez funcione. A gente talvez volte a ouvir falar do Aécio. Esse é o caminho que ele está tentando trilhar para voltar a aparecer na política, tentando formar um blocão ali de centro, que vai ter o Aécio como um dos principais interlocutores. Talvez o Aécio volte a virar um personagem importante da política. Esse é o objetivo dele. Não sei se vai conseguir, mas a intenção é essa, é ressuscitar os mortos, né? Ressuscitar aqueles que estão cada vez menores na política. Todos esses partidos, né? Solidariedade, PSDB está sumindo, e o Aécio, que já estava sendo visto como um zumbi da política, tentando renascer das cinzas, digamos assim. Pode ser que dê certo esse negócio aí, pode ser que eles voltem a aparecer nas manchetes dos jornais, vamos ver. Aqui o Bad Dog diz que tem que ter rolê comandado pela Laurinha. Já é comandado pela Laurinha e é essa desgraça que vocês estão vendo. Então, assim... Que mentira. A culpa é da Laura. A culpa é da Laura Couto. Valorizar mais. Ela é a culpada. Eu acho que você podia tirar seu microfone. O Ioiô diz, vocês criticam o Guga, mas Eu todo vou tirar mundo o queria... seu microfone. Você quer que eu vá embora? Eu vou agora. O Ioiô diz, vocês criticam o Guga, mas todo mundo queria ter essa visão de mundo feliz. Gente, não é visão de mundo, chama droga. Se você usa droga, a sua visão de mundo fica desse jeito. Então, assim, é muito fácil. Não é difícil. O Magma, nossa, parece muito. Inclusive chegou, uma indicação que o Vitão não deu, que eu vou dar, chegou o novo Pinguim, né? Chegou a série nova do Pinguim lá no Max Prime. Vocês assistam lá no Max, que a série é muito boa. O Magma diz... Inteiro, quer roubar meu quadro ainda. O Max, você não faz seu quadro direito, alguém tem que fazer. Eu vou tirar tudo, se vocês não ficar quietos. O Magma está assistindo o rolê de Nicosia, capital do Chipre. Um beijo para os cipriotas. Você já morou lá, Will? Óbvio, já morei 10 anos no Chipre. Mentira. A Rosa Emília vendo de Veneza, na Itália. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. O Fernando Luiz falou, quando a Laura tava de férias, foi caótico o rolê. Eu nem tava de férias, mas tudo bem. Obrigada. O Vitor Thiago. O Will já tomou um fardo de Monster. Só assim para sobreviver a este programa. É isso. Vou passar por mais uma capital. A nossa convidada já chegou, Laura Coxinha? Ainda não. Então eu vou passar por 3 outras cidades aqui que não são capitais, como agora, aliás, tem uma capital e outras 2 não, como a gente agora tá meio cagado de tempo mesmo, a gente vai ter muita capital para mostrar, mas vamos lá. Aracaju, Guga, a vereadora Emília Correia, do PL, está liderando a prefeitura com 51,5% das intenções de voto contra o advogado Luiz Roberto, do PDT, com 38,6%. 51-38 também já foi pro vinagre, né, Guga? PL deve levar essa capital aí também. E aí, o União Brasil vai fazer fez o Bruno Reis em Salvador, o FHC, o FCH, como é o cara lá, o que é outro bolsonarista lá, fez como é o nome? Não é não. Fez Maceió, o PL vai levando aí Aracaju, JHC. Vão fazer João Pessoa, ou PP, ou o Marcelo Queiroga e João Pessoa. Aí vai ter Natal, que deve ganhar também a direita. O Nordeste deu uma endireitada, né, Guga, as capitais lá, né?
Se a gente pegar o passado... Só pode salvar Fortaleza, talvez. Pois é, mas na maioria dos municípios, inclusive do Nordeste, quem dominou sempre foram esses partidos, cara. PP, o MDB, que continuou muito forte, o PL cresceu um pouquinho, cresceu bastante, mas não cresceu o que achava que ia crescer, mas enfim, o que a gente chama meio que de centrão, centro-direita, que na verdade é tudo direita ou extrema-direita, porque no final esses partidos todos, eles se unem para derrotar o que seria uma esquerda democrática, mesmo que eles tenham que se aliar com uma extrema-direita golpista. Eles não estão nem aí. Para mim, isso tudo é direita e extrema-direita. Esse papo de que quem foi o grande vencedor é o centrão, é o centro, porque o PL não venceu o que achava que ia vencer, e a esquerda não venceu como nunca vence as prefeituras. Francamente. Fica mais ou menos nesse número que está ficando. Quem foi o grande vencedor foi o centrão. Essa é a tradução que está sendo feita pela mídia, e que, para mim, não é muito... não está muito de acordo com a realidade, porque para mim isso tudo é extrema-direita. Quem é o grande vencedor, infelizmente, dessa eleição é a extrema-direita. Esses partidos todos que estão ganhando, PSD, até o PSD do Kassab, que tem ministério com Lula, se alia com a extrema-direita que se precisar, e vai talvez se aliar na próxima eleição com Tarcísio, com a extrema-direita. Então, no fim das contas, quem é o grande vencedor dessa eleição? Quem está se mostrando o grande vencedor, mesmo com o PL ganhando só 500 prefeituras, falando que ia ganhar 1.000, é a extrema-direita. Mais duas cidades rapidinho, Guga. Guarulhos. PL está na frente em Guarulhos. Lucas Sanches, do PL, 48,9%. E o Eloy Petá, que foi muito tempo do PT, um quadro histórico do PT, foi por Solidariedade, 40,3%. São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, no ABC, minha cidade natal, inclusive. Eu sou São Bernardense do Campo. Eu e André Campedelli somos São Bernardenses do Campo. Batateiros. Do traíra do William De Luca. O Marcelo Lima, do Podemos, 46,1%. E o Alex Manente, do Cidadania, 41,1%. Ou seja, o Centrão aqui também varrendo a Grande São Paulo. Daqui a pouco a gente... Centrão. Centrão direita. Centrão pra direitada, assim, né? Mas enfim... Falta um tio aí no São, né? O Henrique tá moscando. Sal Bernardo. Mas enfim, vamos falar, Guga, se a gente está desanimado, vamos ver se nossos mandatários eleitos, reeleitos, que a gente está tentando trazer aqui essa semana no nosso Rolê ICL para conversar, trazem para a gente uma outra visão. Para isso, traremos hoje uma figura que eu admiro muito lá do Rio de Janeiro, a Thaís Ferreira, vereadora reeleita pelo PSOL, com 17.206 votos. Lembrando que só 12 mulheres foram eleitas para a Câmara do Rio, um total de 51 cadeiras, entre elas um excelente mandato renovado. Thaís, bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, parabéns pela eleição aí no Rio de Janeiro. Muito boa tarde, gente. Obrigada a vocês pelo convite mais uma vez. Importante estar aqui discutindo, né, sobre tudo o que aconteceu nesse primeiro turno das eleições municipais brasileiras, né? No Rio de Janeiro estou me considerando uma sobrevivente, porque renovar esse mandato de esquerda, né, com essa pauta das maternidades, das famílias e das infâncias, que sempre foi uma pauta muito apropriada, né, pela extrema-direita, realmente me sinto assim, tendo vencido uma guerra, né? Tem gente aqui no Rio me chamando até da mãe dos dragões, fazendo essa analogia aí com Game of Thrones e a Daenerys, né, que se defendeu lá, sobrevivendo a esse ferro e fogo todo. Eu não faço comparação não, porque a Daenerys morre no final. Daenerys não, pois vou achar outro personagem. Vamos mantendo a nossa vida aí. Vamos achar outro personagem. Pois é, mas a galera tá me chamando, gente, mãe dos dragões, e depois que eu fui me ligar, porque realmente, vocês estavam falando aqui, né, dessa questão da extrema-direita e do centrão, né, o centrão que vai se articulando, independente do viés ideológico, para garantir sua governabilidade, para garantir seus interesses, né? Então a gente só tem direito... Ih, deu uma travadinha. Vamos pedir para ela reconectar. Vamos pedir para ela reconectar. Já vai pensando numa pergunta inteligente, Guga, para não fazer feio para nossa convidada. O cara bota inteligente. Voltou. Voltou. Ok. Não, é que tinha dado uma travadinha, mas agora voltou. Eu estava falando, né, dessa questão dessa sobrevida, né, de a gente consolidar um mandato de esquerda nessas pautas, né, de família, maternidade e infância, realmente foi um grande feito.
Deixa eu te perguntar, Thaís, para a gente começar, a gente estava falando sobre essa dificuldade que a gente tem no campo progressista de avançar em alguns espaços. Em grandes cidades, o campo progressista, o PT, o PSOL, o PDT, em certa medida, isso dependendo da região, né, do PDT, a gente tem sempre esses grandes centros urbanos como os espaços onde haviam mais votos para esse campo. A gente viu várias derrotas no Brasil inteiro, em grandes centros urbanos, e a gente viu, por exemplo, o PSOL, no Rio de Janeiro, diminuindo o número de cadeiras. O PT, pela primeira vez, conquistou mais votos do que o PSOL, depois de 10 anos atrás do PSOL. Muita gente dizia que o PT do Rio de Janeiro tinha acabado, inclusive, né, porque tinha tido sucessivas derrotas eleitorais também. Aqui em São Paulo, a gente teve 2 vitórias importantes, né, a gente teve Amanda Pascoal do PSOL, a Lula Zaratini do PT com boas votações. No Rio de Janeiro também, nomes novos, nomes surpreendentes. Apesar disso, em outras cidades do Brasil, a gente teve para o Legislativo avanços, novos quadros dessa esquerda. Queria que você fizesse uma avaliação sobre isso. Como é que você avalia as eleições para o Brasil todo do campo progressista? Um número de prefeituras maiores do centrão e da extrema-direita, mas ainda dá para salvar? Teve algo de positivo nessa eleição municipal para a gente comemorar? Eu acho que sim, eu acho que como você falou, né, esse surgimento desses quadros novos, né, a gente tem avançado no legislativo e mesmo com esse grande ataque, né, da extrema-direita, onde eles prometiam fazer muito mais prefeituras do que tiveram, né, a gente reforça o viés de resistência da esquerda. O que acontece na cidade do Rio de Janeiro, muito especificamente, é um reflexo também de como até a própria esquerda meio centro, aí, vamos falar do PT do Rio de Janeiro, se aliou com a máquina pública do Eduardo Paes numa reeleição que foi financiada, né, por uma pré-campanha de um governo que investiu muito em publicidade e propaganda. Então teve isso que aconteceu aqui. Mas eu acho que a gente tem que falar sobre esse aspecto no Brasil inteiro, que reforça assim, essa renovação da esquerda, com esses quadros novos, né? A gente ter essa expressividade mesmo da candidatura do Boulos, alguns quadros também no Nordeste, no Ceará. Então a gente tem que fazer esse reconhecimento de um possível avanço de resistência mesmo. Eu acho que a gente conseguiu se movimentar melhor nas redes e ruas, falando do quadro brasileiro, tá? A gente tem aí em São Paulo a reeleição, né, de uma mulher negra pela primeira vez de esquerda, que foi Luana, com 83 mil votos. A gente tem uma boa transferência de capital político da Erika Hilton, né, para sua candidata à vereança, uma mulher trans que foi eleita com mais de 100 mil votos, né, falando dessa grande capital, desse grande colégio eleitoral que é São Paulo, falando de uma correlação de forças muito difícil. No próprio Rio de Janeiro, né, a gente tem o Iuri, é um quadro novo do pessoal aí de esquerda que conseguiu chegar no segundo turno para prefeito também. Então a gente tem que defender essa frente ampla que a gente defende, que foi essa frente ampla também que fez a gente conseguir avançar, né? Então a gente tem um dado histórico aí, desde a presidenta Dilma, nossa postura de esquerda, passando pela eleição do presidente Lula pós-bolsonarismo. Então a gente tem essa segurança de que a frente ampla funciona, desde que a gente não perca os nossos princípios. Foi o que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, eu acho que foi o que fizeram também esses quadros que conseguiram não só avançar e renovar, mas se manter. E eu acho que isso fica um grande aprendizado para os próximos anos, porque quando a gente vai falar e vai olhar os quadros de esquerda que avançaram ou que se consolidaram, né, falando do meu próprio mandato, a gente vai ver que a gente teve que entender que a gente precisa estar colado com a realidade do povo mesmo. Se a gente está defendendo a classe trabalhadora, se a gente está defendendo as questões de gênero, de classe, de condição, a gente tem que estar colado na realidade, porque a política da direita ainda é essa política do varejo, né? Então, a gente fica muito, não é descredibilizado, mas eles conseguem fazer uma organização muito assertiva nas eleições municipais, onde as pessoas entendem que o que funciona é a política do bairro, a política do bairro é a política de troca de favores, né? Então, contra tudo isso, a gente tem o surgimento de novos quadros da esquerda e a consolidação de mandatos importantes em pautas que antigamente eram apropriadas pela direita, eu considero que aponta um caminho para esse novo tempo. E a gente vai ter que ter muito cuidado com essa narrativa para 2026. E aí vale a pena a gente pontuar que o pessoal que a gente acredita, né, falando da minha legenda, é esse pessoal mais popular, é um pessoal democrático, é um pessoal bem alinhado com os movimentos sociais, que foi isso que deu certo. Eu acho que é isso também que a gente está vendo na candidatura do próprio Guilherme Boulos em São Paulo. Inclusive, terça-feira, Guga, estará aqui a vereadora Júlia Casamasso, eleita lá em Petrópolis, para falar sobre as eleições de Petrópolis. Estamos tentando convidar mulheres, em especial, para falar sobre as eleições no segundo turno. É importante, trazendo vereadoras eleitas no Brasil inteiro. Se você tiver indicação aí, manda lá na minha DM do Instagram, inclusive, pra gente trazer outras pessoas. Segunda-feira, acho que vem...
Diz. Desculpa. Não, diz, pode dizer. Um ponto importante que eu acho que a gente deve falar entre direita e esquerda é que a direita, onde ela foi para o segundo turno, ela foi com jovens, né? A gente tem que olhar para o Ceará, tem que olhar para BH, o candidato do Nicolas, e a gente reforçar essa necessidade da mudança que o povo quer ver. De todos os lados ideológicos, há uma necessidade de renovação desses quadros e até da própria linguagem, né, que a gente pode transmitir na política de forma mais acessível também. Acho que esse é um ponto legal de falar. Importante. Então, só na segunda-feira, Guga, tive a Beni Brioli aqui, importante vereadora também de Niterói. Reeleita, né? Reeleita, excelente mandato. Terça-feira vem a Júlia Casamasso, lá de Petrópolis, para falar também sobre as eleições em Niterói e em Petrópolis. Não é ICL Rio de Janeiro, viu, gente? É só uma coincidência. C3, a seguida, mas podem mandar sugestões para mim lá no meu... Agora que o Twitter voltou, pode mandar lá no Twitter sugestões de nomes para a gente trazer, especial para falar dos segundos turnos no Brasil todo. Mas é mais fácil na DM do Instagram. Ela pode mandar para mim ou para Laura Couto, que a gente corre atrás. Guga. Isso, pode mandar para mim. Thaís, o grande puxador de votos do PSOL no Rio de Janeiro era o Tarcísio Mota, né? Tarcísio Mota tinha sido o vereador mais votado na eleição passada, superou o Carluxo, deixou o Carluxo em segundo lugar. Dessa vez ele saiu candidato à prefeitura, teve uma votação muito pequena à esquerda, boa parte acabou indo para o Eduardo Paes, até para não deixar ter segundo turno contra o Ramagem. Você acha que a estratégia do PSOL foi errada? Deveriam ter usado de novo o Tarcísio para fortalecer a bancada do PSOL, como ele conseguiu fortalecer na eleição passada? Esse foi talvez o erro estratégico do PSOL, ou deveria ter feito o que fez mesmo? Olha, a gente espera, né, que no cargo de majoritária, né, que o Tarcísio, como deputado federal eleito, no cargo de prefeito, ele tenha também que transferir o capital político dele para ajudar a apoiar as candidaturas a proporcionais, né? A questão que acontece no Rio de Janeiro foi que a reeleição do Eduardo Paes está muito relacionada também com uma manobra desse centrão que se apropria das pautas progressistas. Então, não há como também fugir tanto, né? A gente tem um resultado aí que evidencia o quanto que as nossas pautas, as pautas de esquerda, elas podem ser apropriadas e incorporadas por esse centro para garantir essa reeleição com o uso da máquina pública. Eu acho que a gente tem que falar que esses últimos anos da Câmara, né, o Eduardo Paes remanejou 165 milhões do orçamento da educação, da saúde, da assistência, só para publicidade e propaganda. Então foi uma pré-campanha financiada pelos cofres públicos, né? E aí lutar contra essa máquina de dinheiro, lutar contra essa máquina do capital a serviço de uma candidatura é algo que fica muito difícil de se fazer. O Tarcísio Mota tinha um grande capital eleitoral aí firmado no Legislativo, né? A gente já teve essa eleição dele lá como mais votado da esquerda, mais votado até do que o próprio candidato do Bolsonaro, que é o filho dele. Então a gente tinha essa avaliação de que sim, o Tarcísio poderia usar esse capital acumulado para ajudar a ampliar, né, ou garantir minimamente a bancada do PSOL com 7 vereadores na Câmara. Os erros táticos que a gente tem que avaliar internamente do partido, eu acho que vão ser avaliados num balanço que a gente deve fazer, que é, de fato, o investimento nessas candidaturas, né, como a minha, como a candidatura da Mônica Benício, a candidatura do William Siria, do próprio Rick mesmo, né, que vem de uma movimentação externa, trazendo aquela questão da escala, né, 6x1, contra a escala 100x1 da vida além do trabalho. Eu acho que é enxergar também essas possibilidades de fomentar novas figuras, né? Mas eu acho que nesse contexto, muito dificilmente, né, por conta dessa dificuldade do eleitorado ter em falar, olha, a gente tem que combater o fascismo, a gente tem que combater o candidato bolsonarista e a gente tem a chance de fazer, foi vendido que havia a chance de fazer isso no primeiro turno através da candidatura do Eduardo Paes. Com uma máquina, gente, vamos falar, foram 11 milhões de reais da campanha dele, só em publicidade e propaganda também, de anúncios no Facebook, 1 milhão de reais, e o Tarcísio Mota com uma candidatura subfinanciada, se a gente for olhar o tamanho da cidade do Rio de Janeiro, com apenas 4 milhões aí de orçamento. Então, é algo muito complexo da gente falar que é apenas uma questão do capital político dele acumulado enquanto um vereador que foi eleito com 80 e tantos mil votos em 2020. Num cenário completamente diferente, onde a cidade vinha daquele ranço, né, do que foi a prefeitura do Marcelo Crivella, para essa cidade de reconstrução que o Eduardo Paes vendeu como uma grande mercadoria e que muitas pessoas compraram por esse medo, né? Eu acho que tem essa questão do medo de um retrocesso, tem essa questão de uma luta contra o fascismo e principalmente a apropriação desse centro-direita, né, sobre as pautas progressistas muito bem maquiado, com candidaturas jovens, candidaturas de favelados, de negros e negras, candidaturas populares, hiperfinanciadas. Se a gente for olhar também, a gente vai olhar para as candidaturas do PSOL, que foram melhores financiadas, aí eu posso colocar a minha mesmo, quando a gente conseguiu alcançar aí um orçamento de
500 mil reais, mas do lado de candidaturas do próprio PSD, do Eduardo Paes, que estavam contando com 1 milhão e poucos reais, entendeu? Mais a máquina pública, cargos comissionados. Então, há que se considerar tudo isso. Era uma máquina de moer gente muito difícil de ser superada, e esse encolhimento da bancada do PSOL é muito mais por conta desses ataques que foram sofridos com o uso da máquina pública, tá? Não dá para a gente dizer só que, porque as pessoas não quiseram votar nos candidatos da esquerda do PSOL. Não, o PSOL ele tem uma base muito bem consolidada no legislativo, o PT faz a mesma quantidade de votos, né, com uma outra distribuição, o PT cresce nessas eleições e o PSOL reduz, mas também pelo PT estar aliado ao Eduardo Paes. Toda a campanha, né, do PT virando base do Eduardo Paes, mesmo que eles conseguissem acessar uma série de territórios com financiamento muito maior, que obviamente reflete-se no resultado eleitoral. Então, eu acho que a gente conseguiu resistir bravamente. A campanha do Tarcísio foi uma campanha importante, né, ele colocar esse capital dele acumulado a serviço das candidaturas proporcionais. A gente tem que fazer um dever de casa de autocrítica realmente, interno do PSOL, mas eu considero que os mandatos que conseguiram se manter foram os mandatos que construíram bases em pautas que são muito caras para a esquerda, e agora não só nos resta, né, mas a gente tem um trabalho muito grande de ser uma esquerda numa oposição bastante combativa, porque a gente tem pautas muito importantes para serem passadas nas casas legislativas. No Rio de Janeiro vem aí a questão do armamento da Guarda Municipal, então a gente precisa, né, rever esse quadro da Câmara, onde a gente teve 7 vereadores eleitos do PL, muito por conta da votação expressiva do Carlos Bolsonaro. Ele fez 130 mil votos, né? Foi o vereador isolado, mais bem votado da cidade, trouxe a reboque uma série de candidatos da extrema-direita. O PP também conseguiu fazer uma bancada de 2 vereadores. Então, eu acho que a gente precisa se concentrar, enquanto esquerda, nesse lugar de consolidação de uma oposição combativa, para a gente poder recompor o nosso capital de votos, pensando em 2026, que vai ser uma outra eleição muito difícil, até chegar em 2028 com uma recomposição aí dos nossos votos, porque o Eduardo Paes não vai poder ser reeleito de novo, né? Então o quadro muda completamente e a gente vai ter chance de fazer, de dar mais transparência para a população sobre tudo o que aconteceu nessas últimas eleições. Thaís, agradecer demais sua participação aqui no Rolê ICL. Está sempre aberta a porta para voltar. Muita sorte no novo mandato, muita força aí. Vai ser uma luta difícil, a gente sabe, mas sabemos que você tem tudo que é necessário para fazer o bom combate aí. Obrigado, e fala para o pessoal que está assistindo onde é que eles encontram você nas redes sociais para acompanhar seu trabalho também. Olha, muito obrigada mais uma vez. Para resistir é preciso ter base, ter força, ter fôlego. Então, quanto mais pessoas estiverem perto acompanhando o nosso mandato, um mandato aí que se consolida nessa pauta, como eu falei, que infelizmente foi durante muitos anos usada pela extrema-direita para sobreviver, né? A pauta das maternidades, das famílias, das crianças. Para me encontrar nas redes sociais e fazer parte dessa força-tarefa de manter uma mulher, mãe e negra na esquerda do Rio de Janeiro, é só me procurar no Instagram, no @sou, SOU, Thaís Ferreira, o meu Thaís tem H. Vou agradecer mais uma vez essa audiência, mais uma vez o espaço, e espero retornar sim, porque esse debate não vai morrer, gente. A gente precisa se afirmar enquanto uma política progressista de esquerda, a partir da participação e incidência também de todo mundo que quer se colocar nesse debate através da política de transparência. A gente não pode ignorar alguns fatos que aconteceram, né? Como eu falei, a cidade do Rio de Janeiro reflete muito a política do país, então estou aqui aberta para continuar dialogando com vocês e vou ficar assistindo todas as outras pessoas que vierem aqui falar sobre esse tema que muito me interessa. Obrigada mais uma vez, Thaís, gente. Até logo. Aqui é a Laura. Oi. Obrigada. Eu sou muito admiradora do seu trabalho. Muito obrigada por ter topado vir participar aqui do rolê. Ai, obrigada. Estou falando para todo mundo, Laura, mais uma vez, sobrevivi e vou aí resistir. Tentaram realmente... Olha, gente, me chamem para outro debate que a gente revela muito mais coisas desses bastidores, porque o que a galera da extrema-direita e desse centrão faz para poder tentar tirar o nosso lugar na política não é brinquedo não, hein? A gente precisa denunciar. Vamos chamar, Thaís. Beijão, obrigada. Volto sempre, viu? Vou agradecer a participação especial da minha mãe aqui, varrendo aqui a minha casa. Muito Ela bem. Ela não estava se vendo, agora que eu vi, ó. Não precisa pedir desculpa, não. É a nossa rolê mesmo, gente. Obrigada. É tudo nosso. Valeu, Thaís. Obrigada. Obrigadão. Então, aí, segunda-feira, acho que vem a Beni Brioli. Na terça-feira, acho que vem a vereadora de Petrópolis. Vamos chamar mais gente aí. Vocês mandaram várias sugestões. Quem não me segue ainda lá no Instagram, me siga lá no Instagram, @DeLucaWilliam, e mande sua sugestão lá para a gente. Nossa audiência incrível agora, tá no Blue Sky, o Twitter voltou. Você me seguir de volta.
que você posta lá nos seus melhores amigos, Vitão? Pra eu saber se eu sigo. Tem que seguir pra ver. Tá bom, vou seguir. Guga Noblat, trazer mais umas assuntinhos eleitorais. Claro. Sabia que o Bolsonaro tá pedindo recontagem dos votos em Angra dos Reis, Guga? O candidato do Bolsonaro perdeu lá em Angra dos Reis, o Renato Araújo, do PL, mas o Bolsonaro, obviamente, né, acha que teve o quê? Teve fraude! A fraude está no TSE, tá ok? Como eu sempre falei, a fraude não é o inimigo externo, é o inimigo interno. E ele disse que as eleições ainda não acabaram. Vou continuar na minha imitação que é boa. As eleições ainda não acabaram em Angra dos Reis, tá ok? Vai precisar de novas eleições aqui na cidade. Segundo o Bolsonaro, o prefeito eleito, Cláudio... A única parte que você fez parecida com o Bolsonaro foi na cidade, mas tá, vai. Eu gosto quando você faz imitação. Você tá criticando a minha imitação. Eu sou o cara das imitações. Beleza. Eu gosto quando você faz imitação, porque aí fica claro quem realmente tá no alto nível da imitação. Fica mesmo. O prefeito eleito, Cláudio Ferretti, usou sua imagem para pedir votos. A imagem do Bolsonaro. Ferretti venceu por uma margem de pouco mais de 1.000 votos. Foi 42,41 contra 41,27. O Bolsonaro, não satisfeito em pedir a anulação da eleição federal, quer anular na cidade dele. Eu acho curioso como o Bolsonaro está preocupado com as eleições em Angra dos Reis e não em São Paulo, por exemplo. É que é lá que ele pesca, né? É lá que ele incomoda as baleias, é lá que ele comete os crimes ambientais dele, então... Ele precisa, claro, estar alinhado com o prefeito de Angra dos Reis. Ele ficou muito decepcionado com essa derrota. E aí tá aí, né, fazendo o que ele é craque em fazer, que é colocar a democracia, a eleição em dúvida. Que eles apertavam o botão do Bolsonaro. É um mau perdedor, né? E é um mau vencedor, porque até quando ele vence, ele inventa mentira, né? E quando perde, aí é que mente mesmo. Agora, quem é bom vencedor, Guga, é o vereador... Como é o nome dele, Laura Couto? Pitanta? É esse o nome do cara? O vereador Pitanta. O vereador Pitanta... Pitanta. Sabe quantas vezes ele já se reelegeu, o vereador, Guga? Quantas vezes? 12! Eu não sabia nem que tinha história republicana nesse país para ter 12 eleições de vereador. O Pitanta... Cadê que saiu aqui a minha lauda? Calma que eu vou achar. Vou chegar lá. Minha lauda deu mandado, achei. Lauda 15. Aqui a Laura continua mexendo no roteiro, as coisas andam. O Pitanta do PL se elegeu pela 12ª vez consecutiva. Aos 70 anos, ele viveu 48 consecutivos como parlamentar. É o vereador mais longevo do Brasil. De acordo com a lei, ele pode seguir indefinidamente na função de vereador caso vença mais pleitos. Esse é o Pitanta. Em uma entrevista, ele disse que vereador não se aposenta. Claramente, tem uma foto que mostra a evolução do Pitanta nesses 50 anos. Cadê essa foto? Tem, Laura Couto, não? Vou puxar de novo, peraí. Foda-se, mas 12 eleições, Guga, a renovação política em Palhoça, ele é vereador em Palhoça, Santa Catarina, do PL. Porra, 58 anos. Né? Não, Palhoça não, eu já passei por Palhoça várias vezes. Mas, porra, 58 anos como vereador, 48 anos como vereador, Guga. Você tá louco, velho. 48 anos com Pitanda, e não adiantou muito, não sei se a cidade melhorou. Pitanta. E não tentou ser prefeito nenhuma vez. O Pitanta, ele tá satisfeito em ser vereador a vida inteira. Falou, pronto, é aqui que eu fico. E é por isso que é importante, galera, o ser humano morrer, entendeu? A gente precisa morrer um dia. Tem uma galera que tá lutando. Tá bom, Guga. Tem uma galera... Beleza, então. O rolê CL informa que o Setembro Amarelo já acabou. Então, o Guga Noblat diz, a gente tem que entender que é importante que a gente morra. É isso. É importante morrer um dia, porque tem uma galera, tem um geneticista... Olha aí, Guga, ele, na primeira eleição em diante, olha. A primeira ele tinha Faria ele na primeira eleição? 18 anos. Faria um crime de ódio. Tipo o Carluxo, foi eleito com 17 e assumiu com 18. Ele entrou menino na Câmara de Vereadores, está aí. Agora um coroa, não larga esse osso de jeito nenhum. Passou a vida inteira sendo sustentado pelo Estado. Espero que ele tenha feito algo de relevante realmente pela cidade, não tenha só colocado um poste de luz em algum bairro do município. Tenha feito mais do que isso. Afinal de contas, 12 mandatos é para ter entregue alguma coisa de útil para a cidade. E é por isso que a gente não pode... ter essa ideia de que
tem que viver para sempre. Tem os geneticistas que estão lutando, eles tratam a velhice como uma doença, eles querem vencer a velhice. Eles querem que a gente não morra mais de velhice. Eu já não quero nem mais estar aqui. Imagina viver mais. A gente viver para sempre. Tem um Bolsonaro para sempre. Eu já não aguento mais esse. Eu já tô com 39 anos, eu não aguento mais. Imagina viver. Tem que morrer para renovar, velho. A sociedade precisa ser renovada. Mas às vezes não renova bem também. Por exemplo, mas às vezes não renova. Morre, por exemplo, Eduardo Suplicy, vem quem? Nicolas Ferreira. Não adianta também. Porra, aí é complicado, né? Aí tu tá querendo. Porra, mas é uma exceção. No geral, a gente avança. Lígia Noblar. Alguém sabe dizer se meu computador voltou a funcionar, Guga Noblar? Cara, ela tá falando isso aí e eu vou levar uma bronca, velho. E ela vai dizer que a culpa vai dormir no sofá hoje, hein, Guga? Mas a culpa é sua, todo mundo sabe, né, Guga? Pior que não é, velho, dessa vez. Eu quase sempre sou culpado. Não precisa chorar, Guga, tá tudo bem. Não fiz nada. Amor, eu não fiz nada. A culpa não é minha. Ela tá vai se preparando aí, viu? Vai se preparando que a chibata vai comer aí nessa casa. Com toda a razão. Um pau fenomenal mais, Guga Noblar. O que vai ser um pau fenomenal também é o Guia da Liberdade Financeira com o Eduardo Moreira. Chegou a sua vez de aprender. Você, Guga, que é meio burrão, chegou a sua vez de aprender com o Eduardo Moreira. Você não é meio burrão, Guga? Eu que sou um pouco ingênuo, né? Acabei caindo no papo do cubano de Miami. Eu realmente preciso ter uma aula com o Guga precisa. Eduardo. Mais do que ninguém, o Guga fará. Vai aprender com o Eduardo Moreira a transformar a sua vida financeira. Os bancos querem tomar decisões por você porque lucram com suas perdas. Usam siglas difíceis para te convencer a comprar produtos que você não entende, prometendo ganho fácil. Mas você não vai ficar rico do dia para a noite. Se alguém te promete aí que você vai ficar rico do dia para a noite, a pessoa está mentindo para você. Se alguém te promete isso, você não tem que cair no papinho da pessoa. O mercado financeiro é mais simples do que você imagina, entretanto. Então, investir é para todos, você não precisa de fórmulas mágicas, só de estratégias claras e eficientes. Inscreva-se agora na nova aula de finanças de Eduardo Moreira, comece a trilhar o caminho para a liberdade financeira com as melhores estratégias para cuidar do seu dinheiro. E o link, Guga Noblar, para se inscrever nessa aula, que é agora, dia 13, depois da manhã, às 8 horas da noite, ao vivo. O link é muito fácil. Qual que é o link, Guga Noblar? Qual que é o link? É o nosso link. É o vosso link? Você tá perguntando? Esse aí mesmo. O Guga não faz isso em casa, gente. Pode. Aquele link. Aquele. É aquele. Vai acabar o programa, manda logo. rolecl.com.br. Qual que é o link? É o rolecl.com.br. É o link do programa mais popular do ICL, do YouTube, da história da internet. rolecl.com.br. Dito isso, nos despedimos desta semana abençoada. Graças a Deus. Por que, Laura, você tem algum compromisso hoje à noite? Não? Myron Marreta, a Rafaela Emke, o Fernando Luiz, Eliane Ribeiro, Will Richard, Victor Thiago, Zami McDonald, Willamelo, Sivuca, Lili Gomes, OSP, todos vocês, um beijo para vocês. Segunda-feira estamos de volta aqui no nosso programa Olá ICL. Tchau, gente, bota a vinheta. Faltam só 2 dias para nossa aula, o Guia para a Liberdade Financeira. Uma aula onde eu vou ensinar o passo a passo, o caminho que vocês têm que seguir de uma maneira muito prática para poder construir um patrimônio e sair de situações de endividamento e de desequilíbrio financeiro. Todo mundo vai mudar a caminhada financeira depois dessa aula. É uma aula revolucionária. Se você não está inscrito, se inscreve, só faltam 2 dias. É aqui embaixo e é gratuito o link para você se inscrever. Daqui a 2 dias a gente está junto. Um abraço e até lá.